Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço carinhosamente a todos os irmãos da IBAMP, toda a liderança, corpo diaconal, cada servo do Senhor. O nosso afetuoso abraço também aos pastores obreiros, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas de todas as denominações e convenções. E o nosso afeto bem carinhoso aos nossos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus os abençoe no nome do Senhor. Hoje vamos meditar, queridos, alguns pontos que está no Salmo 90, uma oração do servo de Deus, Moisés. E ele aqui fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E nós vamos pontuar alguns pontos aqui que ele diz com muita ênfase, um embasamento tremendo do grande servo de Deus, Moisés. Ele inicia esta oração em forma de cântico, dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que se formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Glória a Deus. Nós vemos, queridos, que o grande servo de Deus, Moisés, teve uma intimidade com o Senhor tremenda. E aqui neste salmo, ele fala de princípios fundamentais para a vida cristã, uma vida de acesso, podemos dizer assim, uma vida de intimidade com Deus. Ele começa exaltando o Senhor, Jeová, o Criador, dizendo que antes que os montes nascessem e que a terra fosse formada, ele diz que Tu és Deus. Deus é o Senhor. Glória a Deus. No verso 3 ele diz assim: Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, volta ao pó, ó filhos dos homens. É interessante frisar que Moisés, quando faz essa analogia da eternidade e soberania de Deus, mas quando ele entra meditando na brevidade do homem, dos poucos dias que nós temos aqui, no verso 4 ele diz assim, já no verso 3, que Deus reduz ao homem ao pó, não é verdade? E quando ele ordena, volta ao pó, o homem tem que voltar. Mas no verso 4, ele disse assim, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. No verso 5, tu os arrebatas no sono da morte. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Moisés aqui faz uma analogia da brevidade do homem com a erva, que no momento ela está linda, toda viçosa, toda verdinha, bonita, mas no outro dia ela pode não estar mais lá, porque pode ter sido cortada ou o próprio vento pode ter levado, porque ela seca. E nessa analogia que ele faz sobre a eternidade de Deus e a brevidade do homem, ele começa a falar mais em seguida. Ele diz assim, somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Aí ele diz, aqui no verso 9, todos os nossos dias vão passados na tua indignação. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos, como o pensamento. Aqui na minha versão diz, como conto ligeiro. Aí aqui no verso 10 ele diz assim, a nossa duração de vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Moisés aqui falando sobre esse pouco tempo que nós temos aqui. Moisés diz que nós passamos rapidamente, voamos. Mais à frente, né, ele diz que somos como a erva do campo, que um dia está linda, bem viçosa, e no outro ela não existe mais. Daí o homem tem que se conscientizar que enquanto nós estivermos aqui, temos que estar adorando, temos que estar louvando, temos que estar bendizendo, temos que estar exaltando a quem é digno
de honra, de glória e de louvor e de exaltação. Quando ele diz, falando sobre o Criador, falando sobre Deus: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele diz aqui no verso 12, é um dos clássicos, eu considero o texto áureo desse contexto. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. É importante, queridos, nesse breve tempo que temos aqui, estar buscando ao Senhor, estar pedindo a Deus sabedoria. E agora nós nos lembramos do servo de Deus, Jó, no capítulo 14, quando ele, com muita propriedade, Jó falando sobre a brevidade do homem, sobre a sua brevidade, ele diz assim: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, como a sombra passageira não permanece. Não é verdade? Sobre esse tal abres os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contínuo. Aí ele diz aqui no verso 5: os dias do homem estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Puseste-lhe limites, além dos quais não passará. Jó falando sobre a brevidade da vida, é verdade? Salomão falando sobre a brevidade da vida, Salomão disse: o homem não sabe a sua hora. Já o rei Davi disse que, no Salmo 139, que todos os nossos dias estão contados e determinados por Deus. Então, queridos, é importante nós termos esta consciência, nesta oração deste grande servo de Deus. Ele falando acerca da eternidade de Deus, não é verdade? E a transitoriedade do homem, ele começa a meditar como nós passamos tão rápido aqui, não é verdade? Aí ele disse assim no verso 13: volta-te para nós, ó Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Verso 14: sacia-nos de manhã com teu constante amor. Outra tradução diz: com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Verso 15: alegra-nos pelos dias que nos afligiste. Ele pede aqui para que Deus possa estar saciando-nos cada vez mais. No verso 15 ele pede para que Deus possa estar nos alegrando dia a dia, sempre, constante. E ele pede aqui no verso 16, ele diz assim: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Ele conclui no verso 17 dizendo assim: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É Deus que tem confirmado. Nesse pouco tempo que nós passamos aqui, vamos adorar a Ele, vamos servir a Ele com fidelidade, vamos buscar a Ele, vamos prestar o culto que é devido a Ele, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Receba esta palavra neste momento no nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está dizendo que Ele é o Senhor eterno e nós somos como nuvem passageira, como a erva do campo que está hoje, mas amanhã nós podemos não estar. Então, queridos, é fundamental termos esta consciência que os nossos dias estão determinados pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos ter esta consciência. Eu encerro esta reflexão repetindo o verso 12, que eu considero o texto áureo desta oração. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, se você puder, orar comigo agora, vamos orar juntos no nome de Jesus. Pai querido, no teu nome, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por estarmos falando contigo agora. Pai querido, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra é fiel. Ajuda-nos, ó Pai, a meditarmos sempre, ó Pai, que os nossos dias aqui são passageiros.
Pai querido, somos como nuvem que passa, mas Tu és eterno. Tu és o Senhor que está com os nossos meses, os nossos dias em Tuas mãos e estão escritos e determinados por Ti. Pai querido, ajuda a Tua igreja na terra, todos os nossos familiares. Eu te peço pela nossa nação, o presidente da república. Eu te peço por cada um dos Teus filhos, aqueles que estão carentes de uma resposta Tua agora. Tu és o Senhor que responde. Tu és o Deus que faz. No Teu nome, Senhor, para sempre. Amém.